Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse segundo trimestre de 2023, melhor dizendo, a lição Conectar Mais Jovens da editora Betel, que traz por tema Pentateuco, a aliança de Deus com uma nação sacerdotal. O comentarista desta lição é o pastor César Pereira Rosa de Melo, e nós vamos estar estudando hoje a lição de número 6, que traz por título A Libertação de Israel do Egito. O texto de referência está registrado em Êxodo, capítulo 12, verso de 37 a 51. O versículo do dia diz o seguinte: E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Êxodo capítulo 13, versículo 21. A verdade aplicada diz ainda: a libertação dos hebreus do Egito é um prenúncio da grande obra que Cristo realiza na cruz do Calvário, libertando o seu povo da escravidão do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Os objetivos da lição é, primeiro, conhecer o contexto da escravidão dos hebreus; segundo, enumerar as pragas que Deus enviou sobre os egípcios; e terceiro, aplicar as verdades instituídas na Páscoa. A nossa oração hoje é para que os povos possam conhecer a libertação que somente encontramos em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, a introdução desta aula de hoje vem dizendo que Deus havia dito a Abraão que sua descendência seria afligida por 400 anos, conforme está registrado lá em Gênesis, no capítulo 15 e versículo de número 13. E depois desse período, chegaria o momento de Deus libertá-los do Egito e conduzi-los a uma terra prometida. Então, Deus nunca fez alguma coisa sem antes avisar aos seus servos. Então, Deus falou a Abraão que a sua descendência, ela seria afligida por 400 anos, mas que ia chegar o momento em que Deus os libertaria do Egito e conduziria eles para uma terra prometida, para uma terra que manava leite e mel. O ponto-chave da lição de hoje é: Deus rompe um ciclo de escravidão de seu povo, derramando sobre o Egito 10 pragas, mostrando o seu poder sobre as divindades egípcias. Então, quando a gente olha para esse ponto-chave, nós passamos a compreender que o faraó da época, do Êxodo, que o Êxodo quer dizer partida, quer dizer saída, ele se julgava inclusive uma divindade, e que os deuses ali do Egito, eles eram poderosos. E nós vemos em alguns momentos, quando você lê a história, que os feiticeiros, que as pessoas que trabalhavam com encantamento conseguiram fazer algumas proezas, mas não conseguiram fazer todas. Tanto é que eles acabam reconhecendo que era o dedo de Deus, ou seja, eles reconheceram que existia um Deus superior ao Deus que eles serviam. E o endurecimento do coração de Faraó foi uma permissão de Deus, para que Deus mostrasse para Faraó e para todo o Egito que ele é o único Deus e que fora dele não há Salvador, e que não há nenhuma outra divindade ou um outro ser ou um outro Deus que tenha todo o poder como Deus tem. Então, Deus fez tudo aquilo acontecer para provar para Faraó e para os egípcios de que ele é o único Deus que tem o controle de todas as coisas, tanto no céu como na terra e embaixo da terra. Louvado seja o nome do Senhor. No entanto, o primeiro tópico vem falando de um tempo de angústia. Nós sabemos perfeitamente que quando Jacó, ele está ali naquela região, habitando ali na época ainda de José. José é vendido pelos seus irmãos, é levado cativo para o Egito, se torna ali uma espécie de criado, de mordomo,
de Potifar. Depois surge todos aqueles problemas, ele vai parar na prisão, mas de lá da prisão o Senhor tira ele para se tornar o governador do Egito. E através daquele sonho que José revela, através do poder de Deus, né? Deus dá a entender a José tudo o que estava acontecendo, o que ia acontecer, e ele desvenda todo aquele mistério que nenhum dos magos, nenhum dos feiticeiros, dos encantadores conseguiram decifrar a Faraó. José decifra todo aquele sonho, aquela revelação, e mostra para ele o que iria acontecer nos primeiros 7 anos e depois o que iria suceder nos 7 anos seguintes. Pois bem, foi naquele período que Jacó, ele entra no Egito, né? 70 almas era o número da família de Jacó, entre filhos, noras, netos e bisnetos. 70 vidas. Entra no Egito, é colocado ali na melhor terra, conforme o texto sagrado nos diz, aquela terra de Gozem, aonde eles passaram a se multiplicar como nunca visto em toda a história. E mais da frente nós vemos que José morre, aquele faraó morreu também, um outro faraó assume o trono, um governante assume o trono, não conhecendo a história de José, nem do outro faraó, ele começa a ficar apavorado, porque aquela nação dos hebreus estava se multiplicando muito, e ele tinha medo de que eles se levantando numa revolta, né, eles poderiam tomar o trono, tomar o reino e aprisionar todos os egípcios. Então ele teve uma excelente ideia. Qual foi a ideia daquele faraó? De escravizar o povo. E deu, por intermédio de um decreto, ele dá ordem para que todos os bebês do sexo masculino fossem afogados no Nilo ou fossem jogados para os crocodilos. E as parteiras deveriam poupar a pena os bebês do sexo feminino. Mas as parteiras tinham temor a Deus. E elas alegaram para o faraó que quando elas iam acudir àquela parturiente, estas já tinham ganhado os seus filhos. Então não dava tempo delas, por exemplo, ajudar aquela criança a nascer, e quando aquela criança está nascendo, ela torcer o pescocinho do bichinho e matar enforcado, alguma coisa dessa natureza, tá certo? Então, nós vemos aí que Deus já trabalhava, né, para impedir que essas parteiras, elas fizessem, né, praticassem esses infanticídios, né, conforme nós falamos hoje na linguagem da lei. Pois muito bem, diz aqui que a opressão sobre os hebreus começou quando surge o governador que não conhecia os feitos de José do Egito e passou a governar a nação, arquitetando um plano contra os hebreus. Nós já falamos. Então, veja que os hebreus, eles não tinham, nenhum deles tinha a prática de trabalhar com construção, fazer tijolos, essas coisas dessa natureza. E eles foram obrigados a trabalhar, né, vamos dizer assim, um trabalho forçado, debaixo de chicotada, né? Muitos morreram debaixo do chicote, porque já estavam tão fragilizados, muitas vezes tão desnutridos, trabalhando de sol a sol para poder construir as cidades que aquele faraó intentou construir, conforme vamos ver aqui no comentário dessa lição. O sofrimento dos israelitas. O povo de Israel se multiplicou sobremaneira no Egito, porém o novo governador ordenou esse trabalho árduo ao povo para edificar cidades como Pitom e Ramsés, conforme registra Êxodo 1:11. Além disto, um edito real instruiu aos egípcios para que afogasse as crianças do sexo masculino ao nascer no rio. O povo antes desenvolvia atividades pastoris, agora estavam tirando barro, fazendo tijolos e construindo edifício. Neste momento de angústia, o povo lembrou da promessa do libertador e começou a clamar a Deus, conforme registra Êxodo 3:7. É no sofrimento e na perseguição que muitas vezes lembramos dos projetos de Deus em nossas vidas, e Deus usa este momento de adversidade para avivar nossa memória quanto às suas promessas. Então, lá no início, ainda lá no Gênesis, quando Deus chama Abraão, Deus fala para Abraão que o seu povo
ia passar por uma aflição de 400 anos. Eles seriam afligidos, seriam escravizados. Irmãos, muitas pessoas, eu tenho ouvido algumas pregações, às vezes até agressiva, no que diz respeito a esse ponto aqui, quando alguns pregadores, ele diz que o povo murmurava, o povo vivia no pecado, o povo estava envolvido com o Egito, e etc, etc. Mas como Deus fala a Abraão, e a gente precisa ter sempre no que a Bíblia diz, e dali a gente poder tirar uma resposta, uma conclusão coerente, o que nós vemos aí é Deus trabalhando aquele povo, preparando eles através das provações, para que eles tivessem resistência para poder sobreviver no deserto. E nós vamos ver no decorrer da lição de que Deus, quando tira o povo do Egito, ele não permite que eles vá pelo caminho mais curto, que seria passando ali pelo meio dos filisteus, e que se eles vissem a guerra, por serem homens que não tinham habilidade com armas, com guerra, com essas coisas, eles poderiam se assustar, ficarem apavorados e retornarem para trás, voltarem para o Egito. Então Deus começa a preparar o povo. Essa aflição, ela não foi uma aflição de castigo, não, mas foi uma aflição para prepará-los para um momento especial. Então nós vemos aqui, conforme o comentarista diz, que é no sofrimento e na perseguição que muitas vezes lembramos dos projetos de Deus em nossas vidas, e Deus usa este momento de adversidade para avivar nossa memória quanto às suas promessas. Então veja, qual era a promessa de Deus para o povo de Israel? O Senhor disse a Abraão: far-te-ei pai de uma grande nação. Será uma nação tão grande que você não será capaz de contar. Olha para a areia que há nos mares. Você é capaz de contar os grãos de areia? Não. Olha para os céus, para o firmamento. Você é capaz de contar as estrelas? Não. Pois assim será a tua descendência. E através de ti, todas as nações da terra serão benditas. Então Deus tinha feito uma promessa. Deus estava cumprindo a sua promessa. Embora que o sofrimento tenha sido terrível, 400 anos de sofrimento, de escravidão e de tortura e de tanta perseguição, mas Deus estava no controle de toda a situação. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós vemos que, apesar de todo momento adverso vivido pela nação de Israel, o povo se multiplicava sobre a terra do Egito a ponto de causar temor no governador na nação. Outro ponto importante era o temor de Deus sobre as parteiras egípcias, para não cumprir o intento real de matar todos os meninos hebreus. É maravilhoso sabermos que Deus está com a sua mão invisível, agindo e preservando a história de seu povo nos momentos de escravidão. Deus estava fortificando o povo e trabalhando sua fé para torná-los uma nação poderosa na terra. O processo de Deus muitas vezes vai contra os nossos pensamentos, mas ele é soberano em seus intentos. Então nós falamos aqui no princípio que as parteiras tinham temor a Deus e elas ajudavam aquelas mulheres a ganhar os seus nenéns e elas não o assassinavam. Por outro lado, Deus estava trabalhando, como disse, na vida do povo hebreu, para que eles tivessem fé em Deus. Tanto é que chega um momento em que o povo começa a clamar a Deus, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo o livramento de Deus. Nesse período, quando você lê a história do Êxodo, você vai perceber que Moisés já estava lá na região de Midian. Ele tinha fugido para lá. E é lá que Deus tem um encontro com Moisés. E nós percebemos que ali Deus fala a Moisés: tenho ouvido o clamor do meu povo, e por isso desci para libertá-los. Então era o momento que Deus tinha preparado para tirar o povo de Israel do Egito. E esta pessoa escolhida para ser o líder, para ser o guia, era aquele homem chamado Moisés, que Deus tinha preparado para esse momento. Louvado seja Deus. Deus sempre esteve no controle de toda a situação. Deus não dorme. Deus não é como os deuses feitos pela mão humana, que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê,
tem ouvidos, mas não ouve, tem braço, mão, mas não movimenta nada, tem pernas, mas não anda, ou seja, são deuses paralisados que nada pode fazer pelas pessoas. Mas o nosso Deus, ele ouve, e o profeta Isaías diz que o seu ouvido não está gravado para que não possa ouvir, as suas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar, e os seus olhos não estão cegos para que não possa ver. Oh, irmãos, nós temos um Deus maravilhoso, e quando estamos enfrentando as dificuldades, passando por circunstâncias difíceis, por aflições, estamos sendo afligidos, não se desespere, não murmure, porque Deus está no controle, Deus está trabalhando e alguma coisa tem de aplicação pessoal para as nossas vidas. O que nós devemos manter focado é que, como diz o Senhor Jesus, através dos evangelhos, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Olhar para Jesus é o segredo. Olhar para Jesus é o objetivo de todo cristão. Deve ser o objetivo de todo cristão. Pedro, quando ele olhou para a correnteza, para as ondas do mar, e aguçou o ouvido para ouvir o barulho do vento, então ele teve medo e começou a afundar. Mas enquanto ele esteve olhando para Jesus, apenas olhando para Jesus, ele andou por sobre as águas. Portanto, meus amados irmãos, o segredo é continuar olhando para Jesus, pois ele é o autor e consumador da minha e da tua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Através do sofrimento no Egito, Deus despertou o povo para a promessa de libertação, e através de Moisés, Deus trabalha o povo para se tornar um povo santo e exclusivo. Aleluia! Nós vemos aqui no tópico 2 as pragas sobre o Egito. Deus marcou a saída do seu povo de Israel do Egito com mão forte, mostrando para Faraó a inutilidade de seus enésimos deuses. Fazia isso ao mesmo tempo em que se revelava aos israelitas como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, aquele que é fiel à aliança. Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez uma aliança com Isaac, Deus fez uma aliança com Jacó, e agora Deus estava trabalhando, porque Deus nunca vai se esquecer da aliança que ele fez com você, que ele fez comigo, que ele fez com a igreja. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, Deus jamais vai se esquecer da aliança que fez conosco por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus aqui, ele trabalha de uma maneira poderosa, mostrando para Faraó e para todo o Egito a inutilidade dos seus deuses, que não podia fazer nada por ninguém, podia queimar incenso, fazer o que quisesse, mas eles nada puderam fazer, porque o nosso Deus é maravilhoso e poderoso. E diz aqui que nas narrativas do Êxodo, vemos a palavra praga, cujo significado no hebraico é dar golpes. Outras variantes podem ser traduzidas como sinais e juízos. As 10 pragas enviadas por Deus sobre o Egito tiveram o propósito de frear os intentos do monarca de não liberar o povo e mostrar ao próprio Faraó, considerado uma divindade, que existia um Deus maior que Osíris, maior divindade egípcia da época. As pragas afetaram todo o Egito, acabando com suas colheitas, dando prejuízos financeiros e comprometendo o desenvolvimento e o futuro do Egito como nação. Diante do caos, Faraó libera o povo para ir embora e o povo se torna livre. Então, quando você lê o Êxodo, você vai ver ali a enumeração de todas as pragas que Deus enviou. No entanto, Deus provando para Faraó que ele é o único Deus que tem o controle sobre todas as coisas. O prejuízo foi muito grande. O Egito entrou num caos tremendo, perdeu os animais, teve a infestação de mosca, de rãs, de piolho e sarna e tudo mais que podemos ver ali registrado. E por fim morre todos os primogênitos. A colheita secou, tudo acabou. As águas se transformou em sangue, enfim.
Mas o Senhor trabalhou para que ele sempre endurecesse o coração, porque ele se achava a última bolachinha do pacote. Ele achava, ou nunca tinha encontrado um Deus tão poderoso como o dele. Mas ele encontra Deus e ele resolve bater de frente com Deus. Por fim, quando vem a mortandade dos primogênitos, ele resolve liberar o povo, como conclui dizendo aqui o comentarista. Faraó libera o povo para ir embora. Nós vemos aqui, irmãos, que Deus faz distinção entre seu povo e os egípcios. E nesse particular nós vemos que todas as pragas vieram sobre o Egito, mas o povo de Deus foi preservado. Não aconteceu nada de errado lá com o povo hebreu. Eles foram preservados, porque a mão de Deus estava sobre o seu povo para guardar, para proteger. E na saída, antes de acontecer a saída do Egito, do povo de Israel do Egito, nós vemos ali o último sinal, a morte dos primogênitos. Deus, ele orienta o seu povo através de Moisés para que eles matem um cordeiro, eles passem o sangue desse cordeiro na verga e no umbral das portas, que eles assem esse cordeiro em fogo, comam essa carne apressadamente com ervas amargas para terem a recordação e a lembrança dos tempos amargos que eles viveram no cativeiro, na escravidão. E isso foi instituído como lei por todo sempre. E até hoje o povo de Israel comemora a Páscoa, que é uma lembrança da escravidão e a saída desse povo para a liberdade que Deus tinha promovido. Das 10 pragas derramadas sobre o Egito, as 3 primeiras foram sangue nos rios, mostraram a impotência dos deuses egípcios responsável em proteger o rio Nilo. Rãs e piolhos. Deus queria ensinar a ambos os povos que só existe um Deus poderoso que deve ser temido e adorado. As outras pragas vieram apenas para os egípcios, mostrando o cuidado de Deus com seu povo e que ele pune aos seus inimigos. A derradeira praga, que foi a morte dos primogênitos, veio sobre aqueles que não obedeceram à ordenança divina de passar o sangue na verga das portas. O profeta chegou a dizer: então vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem, entre o justo e o ímpio. Malaquias capítulo 3 e versículo de número 18. Meus amados irmãos, é interessante quando nós meditamos nesse último tópico aqui, da profecias de Malaquias, quando o Senhor diz que então veremos a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem, entre o justo e o ímpio. Isso também ainda vai acontecer no futuro muito próximo, quando Jesus vier buscar a sua igreja, e eu acredito que a maioria dos cristãos, eles esperam Jesus coletivamente, né? Pode ser que esteja numa reunião de escola dominical, pode ser que esteja acontecendo um culto, e de repente o Espírito Santo leva esses irmãos, né, após o toque da trombeta, ao encontro do Senhor nos ares. Muita gente aguarda esse momento glorioso da volta de Jesus para buscar o seu povo coletivamente. No entanto, eu sempre tenho afirmado aqui, nas lições de trimestres passados, que o Senhor Jesus, ele tem vindo, né, para muitos cristãos. Se você tivesse condições de fazer um levantamento para ver quantos cristãos dessa noite para hoje passaram para o Senhor, foram levados ao encontro do Senhor, não nos ares, mas foram para as mansões celestiais, para o paraíso, porque estavam preparados. Aqueles que não estavam preparados, da mesma forma, eles faleceram, morreram, mas eles desceram para o suplício eterno, para o abismo, não foram para o paraíso. E ali eles estão lamentando, tá certo, irmãos? Estão lamentando, porque, embora alguma ala de cristão acredita que quando morre acabou, não tem mais pensamento, não tem mais consciência, não tem mais nada, e isso é história de Trancoso, porque o corpo realmente morre, ele se desfalece, ele vira pó. Dependendo do tempo que ele vai ficar sepultado, ele vai virar pó, os ossos vai desaparecer na terra também, porque é pó, mas o espírito, a alma, a consciência dessa pessoa, ela não morre. Então, ela vai, ou ela sobe ou ela desce. Se os que subirem estão na presença de Deus, felizes, tranquilos, mas os que descem, eles estão sofrendo, eles estão lamentando, porque viveram um cristianismo disfarçado,
de disfarce, um cristianismo barato, viver um cristianismo nominal, sem comprometimento com a verdade, sem buscar a Deus de todo o coração, não guardar os mandamentos, transigir com o pecado, viver uma vida, de devassidão, e agora estão sofrendo e vão sofrer até o dia do justo juiz, do trono branco, aonde todos comparecerão diante do Senhor, com exceção daqueles que já estão com Cristo. Esses não vão passar pelo trono branco, porque na volta de Jesus, eles se apresentarão, serão ressuscitados, se apresentarão no tribunal de Cristo para receber o galardão que fizer direito, que ele tenha direito a receber. Mas os que morreram sem Cristo e viveram mentindo, enganando, aqui na terra, se passando por cristão, por pastor, pregador, missionário, enfim, eles só vão ressuscitar no último dia para enfrentar o julgamento e a condenação por não ter dado crédito à palavra de Deus, à obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso, Malaquias, ele fala muito bem, dizendo que um dia nós veremos a diferença entre os que servem a Deus e aqueles que não servem. Veremos a diferença entre o justo e o ímpio, porque hoje, irmão, está tudo misturado. É o trigo misturado com joio e o joio misturado com trigo. Não dá para saber quem é quem, nesse contexto, mas o Senhor sabe quem são os seus discípulos, quem são os seus servos, pois o Senhor diz que o pastor conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas conhecem o seu pastor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí nós vemos que naquele dia foi instituída a Páscoa, aonde cada família pegou um cordeiro, matou esse cordeiro, passou o sangue na verga da porta, nos umbrais da porta, e assaram esse carneiro, e comeram aquele carneiro apressadamente com ervas amargas, porque ali simbolizava a saída do povo hebreu do Egito. Diz que a instituição da Páscoa marca a saída do povo do Egito e se torna uma das principais festas do calendário israelita, para nunca esquecer sua vida de escravidão e a maneira sobrenatural que Deus os resgatou. As instruções acerca da Páscoa foram dadas aos israelitas por Moisés antes da última praga, conforme registrado em Êxodo capítulo 12, do versículo 1 ao 51. Um cabrito ou cordeiro de 1 ano de idade, sem defeito, deveria ser morto e seu sangue aplicado nas vergas e ombreiras da porta de entrada de cada casa. Naquela noite, eles comeriam carne, pão sem fermento e ervas amargas. O pão sem fermento faz menção à pressa para a saída do Egito, de tal forma que não daria tempo para a fermentação, ao passo que as ervas amargas deveriam lembrar o período de opressão e sofrimento no Egito. A carne lembraria a maneira extraordinária como qual Deus os libertou. Este rito foi por estatuto perpétuo, conforme registra Êxodo capítulo 13, verso 9 a 10. Então nós vemos que, dependendo do tempo, do clima, os irmãos que costumam fazer pão, você coloca o fermento, tem uma quantidade certa de fermento, e depois de sovar aquela massa, você tem que esperar o crescimento, que isso varia de 40 a 2 horas, dependendo do tempo. Tem aqueles que colocam mais fermento quando o tempo está frio, mas isso não é muito bom. O importante é que você faça um pão o mais natural possível. Então, nesse contexto aqui que nós acabamos de ver, eles não tinham esse tempo para fermentar a massa e esperar essa massa levedar para que pudesse sovar novamente e bolear e fazer, formar o pão e pôr passar. Então, esse pão foi feito sem fermento. As ervas era para poder se lembrar do tempo de sofrimento que eles tinham vivido por 400 anos. E a carne, conforme vemos aqui, era para lembrar a maneira extraordinária como Deus os libertou. Louvado seja o nome do Senhor. E ela aponta também para o sacrifício de Jesus, pois Jesus, uma certa feita, disse e deixou todo mundo escandalizado: aquele que não comer a minha carne e não beber do meu sangue não terá parte comigo. E o povo murmurou, dizendo: mas como? Esse dará a sua carne para que a gente coma, Então, meus amados irmãos, tudo isso era uma sombra, uma figura
do sacrifício perfeito de Jesus para libertar a humanidade da escravidão do pecado e de debaixo do poder de Faraó, que aqui simbolicamente é Satanás, que tinha, esse poder sobre as vidas. Mas Jesus veio e nos resgatou e derrotou Satanás. Hoje ele é derrotado. Ele tenta, ele procura, e a palavra de Deus diz que ele ruge como leão, procurando a quem possa tragar, mas ele não é leão, ele é um imitador barato. Agora, se nós não dermos legalidade a Satanás, ele jamais vai tocar, porque está escrito que aqueles que são do Senhor, aqueles que pertencem ao Senhor, o diabo não toca. Amém, meus queridos irmãos? Então vemos aqui que a Páscoa é para os judeus uma celebração que traz à memória o grande livramento do Egito. Porém, no Novo Testamento, a libertação acontece através da morte expiatória e vicária de quando Cristo morre na cruz do Calvário para redimir a humanidade e libertar o homem da escravidão do pecado. Paulo chega a dizer que Cristo é a nossa Páscoa, conforme está registrado em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Os cristãos do mundo inteiro, através da Santa Ceia, têm a oportunidade de celebrar o grande sacrifício de Jesus, pois o pão aponta para seu corpo dilacerado, enquanto o cálice do suco da vide aponta para o pacto pelo qual fomos livres da condenação do pecado. Então, como eu disse a princípio, tudo o que aconteceu era uma figura ou uma sombra do que aconteceria no futuro. Na plenitude do tempo, Jesus vem como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como foi apontado por João Batista. E ele entrega o seu corpo para ser dilacerado, crucificado, derrama o seu sangue e ali ele entrega a sua vida para que nós fôssemos libertos da opressão do inimigo e hoje pudéssemos estar com Cristo assentado nas regiões celestiais. E como ainda escreve João no Evangelho, que traz o seu nome, ele diz que todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Por intermédio do sangue de Cristo, desse Cordeiro imaculado, nós passamos a ter comunhão com Deus, a aliança foi renovada e nós nos tornamos filhos de Deus por adoção e hoje somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E, portanto, aguardamos o momento glorioso da vinda de Jesus, porque, para os que não entendem ainda, é bom esclarecer que Jesus, após ter morrido daquela morte cruel, Jesus no terceiro dia ressuscitou e ele retornou para o céu, mas deixou conosco o Espírito Santo para estar conosco para sempre, até o seu retorno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Concluindo, diz que a libertação do povo marca um novo momento, o qual doravante teria suas próprias leis e viveria exclusivamente para Deus. Então, toda vez que nós lemos aqui o Antigo Testamento e esse povo escolhido por Deus por intermédio de Abraão, nós vemos que, assim como no princípio, que já foi lição anterior que estudamos, desde lá do Gênesis, Deus sempre quis se relacionar com o homem. É por isso que Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança e soprou no homem uma partícula do seu espírito, o chamado fôlego de vida. Então o homem tornou-se alma vivente. Louvado seja Deus. E o mesmo Gênesis diz, quando eles pecam, ele diz assim, que o homem agora estaria sujeito à morte, ele morreria e voltaria para o pó, pois do pó foi tirado, mas o espírito ou o fôlego de vida voltaria para Deus. Então, meus amados irmãos, Deus em todas as eras, ele trabalhou para que ele tivesse um povo especial, zeloso e de boas obras, para que pudesse estar na sua presença. Deus escolheu Noé, depois Deus escolhe Abraão, escolhe Isaac, escolhe Jacó, e por intermédio de Jacó, essa descendência foi levantada exclusivamente para servir a Deus. Mas quando Jesus vem, está escrito que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam.
mas todos quanto receberam, o Senhor Deus deu o direito deles se tornarem filhos de Deus. E aí nós gentios entramos nesse convívio, maravilhoso. Fomos aceitos por Deus, não por merecimento, não por nenhum mérito, mas pelos méritos de Jesus. Senhor Jesus nos libertou dos pecados, das nossas fraquezas, da escravidão e de tudo mais que nos impedia de nos aproximarmos de Deus. Então, por intermédio de Jesus, nós hoje somos filhos de Deus. O Israel de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isso também não quer dizer que Deus desprezou o seu povo, o qual fez a promessa a Abraão. Mas no momento certo, o Senhor Jesus se revelará a esse povo e eles também serão salvos, serão libertos, porque eles não reconheceram, porque eles estavam preocupados com o modus vivendi, estavam sendo acossados pelos romanos, escravizados pelos romanos, debaixo de um jugo cruel também, e eles esperavam um Messias que viesse trazer a libertação daquilo, tudo que eles estavam sofrendo. E nós sabemos pelas Escrituras que Jesus veio primeiro para preparar o reino espiritual. Ele precisava preparar o coração, assim como João Batista veio, preparando o coração dos pais e dos filhos para o encontro com o Senhor Jesus. Eles primeiro precisavam de uma reconciliação com Deus. Não era que Jesus ia chegar e já arregimentar o exército, os revoltados, para que pudesse bater de frente com os romanos. Então Jesus ainda virá para governar para o povo de Israel. E isso vai acontecer, após o período da grande tribulação. Mas é um outro assunto e nós vamos concluindo esta aula de hoje, mostrando para os irmãos que tudo o que aconteceu no passado apontava para o futuro, um futuro de graça, porque somos salvos pela graça, E isso não vem de nós, não é pela minha vontade, não é pelo meu propósito, mas o Senhor diz, é dom de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, chegamos ao final desta aula, agradecidos a Deus e a você que tem nos acompanhado dioturnamente, a você que tem também nos acompanhado, mas ainda não é inscrito no canal, se inscreva, acione ali o sininho de notificação, para que você seja notificado de todos os vídeos que aqui postamos. Não esqueça de deixar o seu like, pois é importante para que o YouTube perceba que você está gostando, que as pessoas estão gostando e possam assim divulgar esse trabalho para mais gente. Louvado seja o nome do Senhor. E assim nós vamos fazendo essa obra que não é minha, que não é nossa, mas é de Deus, trazendo para você a toda semana uma nova lição da Escola Bíblica Dominical para que possamos crescer no conhecimento de Deus e da sua palavra. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até uma outra oportunidade, se assim Ele nos der.